tarde, boa noite, bom dia, tudo bem, gente? Temos aqui um conselho para o dia de hoje. Já sabe, já conhece a nossa dinâmica. Comece respirando profundamente neste momento. É importante a gente relaxar o nosso corpo, relaxar a nossa mente, relaxar nossas emoções, sempre que a gente vai mexer com o oráculo, sempre que a gente vai tirar algumas cartas, mesmo que seja digitalmente. É importante esse processo para você se conectar com a energia das cartas. Então respira profundamente neste momento, se conecta com a sua intuição, se conecta com a sua vida, se conecta com os seus mentores espirituais, com seus guias espirituais. Pensa e mentaliza numa questão que você está procurando uma luz, que você está procurando uma resposta. Se você não sabe o que perguntar, pede um conselho para o universo nesse momento, pede um conselho para a espiritualidade e aí faça a sua escolha. Escolha a carta número 1, ou a ametista, a carta número 2 com o quartzo de enxofre, ou a carta número 3 com a turmalina. Faça a sua escolha, é muito importante você digitar a sua escolha, que é uma forma de você firmar a sua escolha, não correr o risco de você trocar a carta ou esquecer a carta que você escolheu. Então digita a sua escolha e depois digita o seu feedback, dê o seu feedback dizendo o que achou da leitura, se fez sentido para você. Vamos lá? Quem escolheu a carta número 1, a gente tem a Lua. Olha só! É uma carta que pode estar indicando coisas ocultas, coisas escondidas. De repente, na relação tem coisas ocultas, no relacionamento tem coisas escondidas, ou no trabalho tem coisas ocultas, coisas escondidas, ou na outra, qualquer área da vida que você possa ter mentalizado, qualquer questão da vida que você possa ter mentalizado, pode ter coisas escondidas aí, coisas ilusórias. A Lua pode representar um cenário ilusório pra gente, né? E além de tudo, a Lua fala sobre o nosso lado mais profundo, inclusive as coisas que estão ocultas, escondidas dentro da gente. Dentro da gente existe o nosso lado inconsciente. Nesse nosso lado inconsciente tem muita coisa ali que, né, o próprio nome já diz, nós não temos consciência dessas coisas, elas estão escondidas dentro da gente. Pensamentos escondidos, sentimentos escondidos, ideias escondidas, bloqueios, traumas escondidos, de repente alguma coisa da nossa infância, de repente alguma coisa do nosso passado que a gente acha que a gente já esqueceu, a gente acha que a gente superou. De fato esquecemos, mas isso não significa que esses ocorridos sumiram. Eles podem estar escondidos em algum lugar lá na nossa profundeza, na profundeza da nossa mente, na profundeza da nossa psique. Essa carta pode falar sobre os medos escondidos. De repente existem medos inconscientes que impedem a gente de realizar alguma coisa. Por exemplo, eu até quero me relacionar com alguém, mas de repente, por conta de algum trauma do passado, ou por conta de algum relacionamento que deu muito errado, eu tenho medo de sofrer de novo, só que é um medo inconsciente, e esse medo pode fazer eu sabotar as relações novas, ou pode fazer eu nem sequer conseguir me aproximar de ninguém. De repente eu quero muito ganhar dinheiro, mas eu tenho um medo do sucesso, por exemplo. Isso pode parecer ilógico, mas é uma coisa que acontece. Às vezes a gente tem medo do sucesso, a gente tem medo de ser grande, a gente tem medo de ganhar muito dinheiro, a gente tem medo de conquistar alguma coisa, a gente tem medo de sermos nós mesmos de repente. Então a Lua ela fala também dos nossos bloqueios inconscientes, dos nossos medos inconscientes. Aqui retratado pelas torres. Olha o símbolo da torre aqui, inclusive nós temos a carta da torre no tarô, né? Então, de repente, tem alguma construção rígida aí no seu inconsciente que está impedindo você de chegar onde você quer chegar. De repente, tem algum bloqueio, alguma construção, alguma coisa aí que precisa ser descoberta, porque ela ainda está no inconsciente, precisa ser trabalhada e, de repente, precisa ser desconstruída, né? Percebe que tem um caminho que é onde você precisa percorrer, nesse cenário noturno, nesse cenário sombrio, que inclusive é você mesmo, é o seu lado noturno, é o seu lado escondido, o seu lado sombrio, e de repente você só consegue chegar até aqui. Essas torres, esses bloqueios estão te impedindo de seguir adiante. O que são esses bloqueios? Só você pode saber. Se são traumas, se são bloqueios emocionais, bloqueios energéticos,
se são crenças limitantes, de repente tem crenças limitantes no seu subconsciente aí, que precisam ser descobertas, precisam ser trabalhadas para aí sim você conseguir seguir adiante na sua jornada. De repente essas crenças estão bloqueando você. Os animais podem fazer uma referência para nossos instintos animais, a nossa intuição, né? E a água, ainda mais com esse molusco aqui, eu acho que é um molusco, com esse... Ah, esqueci o nome disso, não é um caranguejo. É uma lagosta, parece, né? Enfim, são as águas do nosso subconsciente, são as nossas águas mais profundas, nossas emoções mais profundas, nosso emocional mais profundo, que pode ser positivo ou negativo, né? Estamos falando, até agora há pouco a gente estava falando dos bloqueios inconscientes, podem ser bloqueios emocionais inconscientes, né? E esse ser aqui que está saindo da água, ele tem uma carapaça dura, né? Que essa carapaça serve para proteger ou para esconder o nosso lado mais sensível, mais interior e mais sensível. Contudo, para esse ser aqui ele poder crescer, é necessário que de tempos em tempos ele se liberte dessa carapaça. Para ele poder crescer e se desenvolver, é necessário que ele se liberte desse exoesqueleto. Esse exoesqueleto impede o crescimento dele. Ele precisa se libertar e talvez seja um processo doloroso passar por isso, mas somente assim, somente se libertando daquilo que prende o crescimento, que ele vai poder crescer. Isso parece algo lógico quando a gente fala desse jeito, né? Ah, você precisa se libertar daquilo que te impede o seu crescimento para você poder crescer. Parece ser uma coisa meio lógica, mas quando a gente está vivendo a nossa vida no dia a dia, a gente enfrenta muitos problemas com isso. Então fica a dica aí. Faz sentido para você que está recebendo essa mensagem aqui? Me conta, me conta, me conta, me conta, que eu adoro quando vocês me contam. Quem escolheu a carta número 2? A gente tem um pajem de ouros. É uma carta associada às construções. Pelo menos nesse tarô e pelo menos hoje eu estou tendo um insight de construções. É um personagem que ele está ou iniciando uma obra nova na vida dele, ele está plantando algo novo. Perceba que esse disco que ele está segurando, a gente pode entender ele como um símbolo, uma metáfora para uma semente. Ele está segurando uma semente e ele está admirando uma árvore, né? Então ele está olhando para a árvore como se ele estivesse olhando para o futuro, como se estivesse olhando para os frutos que ele quer colher lá no futuro. Ele entende que hoje ele precisa semear isso. Os pajens são personagens muito associados à inexperiência. Inexperiência, talvez até mesmo uma certa imaturidade, reflete pessoas ou momentos da nossa vida onde a gente está aprendendo uma coisa nova, onde está desenvolvendo alguma coisa nova e a gente ainda não tem experiência naquilo. Nos falta experiência e muitas vezes pela falta da experiência a gente tem medo de começar, a gente tem medo de iniciar, só que se a gente nunca começar, a gente nunca vai chegar onde a gente quer chegar. É necessário que a gente dê um primeiro passo, mesmo que a gente ainda não se sinta preparados para aquilo. É necessário que a gente dê um primeiro passo, mesmo que a gente sinta que a gente ainda não tenha preparação, que a gente ainda não tenha o embasamento teórico, de repente, ou a experiência prática. Mas é aquele paradoxo que as pessoas enfrentam quando elas estão procurando seus primeiros empregos, né? Muitas empresas pedem experiência, mas para a pessoa ter experiência, ela precisa ter um primeiro trabalho, ela precisa começar de alguma forma, mesmo que ela não tenha a experiência que ela precisa ainda. Então, não deixe a sua falta de experiência impedir você de chegar onde você quer chegar. Perceba onde você quer chegar, estude, crie o seu plano, crie um planejamento e coloque a mão na massa. É um personagem que ele está colocando a mão na massa, literalmente. Ele está carregando o disco ali, ele vai fazer um trabalho com esse disco, né? Então, perceba isso, que de repente é o momento de você começar a trabalhar, é o momento de começar a agir, ou é um momento de começar algo novo na sua vida, mesmo que você não tenha experiência ainda. É o momento de talvez arriscar, de tentar fazer alguma coisa nova. Faz sentido para você que está recebendo essa mensagem? Me conta, me conta, me conta, me conta, deixa um comentário aqui. E quem escolheu a carta número 3, a gente tem um 9 de espadas. Uma carta associada aos sofrimentos, especialmente os sofrimentos mentais. Ou seja, os nossos próprios pensamentos ali torturando a gente. A nossa própria atividade mental, estamos falando de espadas, nossa própria atividade mental torturando a gente. Quando a gente fica lembrando muito de uma coisa ruim, quando a gente fica remoendo muito um acontecimento ruim ou alguma coisa ruim que nós possamos ter feito, e a gente fica remoendo e remoendo e remoendo aquilo mentalmente, aquilo só faz mal pra gente.
É uma carta associada aos pensamentos venenosos. É uma carta associada a remorsos. É uma carta associada a arrependimentos. É uma carta associada à nossa mente. Ela está muito turbulenta, muito caótica. É uma carta que pede, de repente, um auto-perdão. É uma carta que pede para que saibamos nos auto-perdoar. Isso é difícil, porém é extremamente necessário. A gente às vezes fica pedindo muito perdão dos outros, esperando que o perdão venha de uma fonte externa. E sim, né? É necessário sim, se a gente cometer uma mancada com alguém. Mas também é muito importante que a gente saiba se auto-perdoar. Pode inclusive até correr o risco sei lá, da pessoa que sofreu com a gente, de repente, nos perdoar, e mesmo assim a gente não se perdoar, e a gente fica remoendo, e remoendo, e remoendo aquilo. É uma carta que ela pode estar associada a gente estarmos muito presos ao passado, ou presos a coisas que aconteceram, ou presos a coisas que deram errado. Enfim, né? É uma carta que tem esse teor negativo, que tem essa energia negativa, essa energia conflituosa. Se você está com a sua mente muito turbulenta, é uma carta que pede para você descansar um pouco essa mente, você procurar uma meditação, procurar um processo terapêutico, procurar um reiki, procurar alguma coisa que possa te ajudar a polarizar a sua energia mental numa energia positiva, né? Se de repente você está num polo negativo, é necessário que você mova esse pêndulo aí para um polo positivo. Se você só vai fazer isso colocando energia positiva. Não adianta nada você continuar remoendo e remoendo e remoendo energia negativa e querer que ela se transforme em positiva. Você precisa deixar o polo negativo e migrar para o polo positivo. É necessário que faça uma migração do seu pêndulo aí. Faz sentido para você que está recebendo essa mensagem aqui? Me conta que eu quero saber também. Certo, gente? O que vocês acharam? Deixa um comentário aqui para eu saber o que vocês acharam. Lembrando que se você quiser fazer um atendimento particular de tarô, me procura, que aqui a gente está tirando uma cartinha para cada pessoa, né? Agora imagina se a gente abrir umas 10 cartas ali para a gente examinar uma questão de uma forma bem profunda, através de vários ângulos, a gente vai fazendo perguntas ali para complementar essa questão. Então, se você quer se aprofundar numa questão na sua vida, entre em contato comigo que com a ferramenta Tarô a gente tem a grande possibilidade de examinar essa questão, extrair respostas, entender melhor o que está acontecendo, ou numa questão externa ou numa questão interna dentro de você também. O Tarô é uma excelente fonte de autoconhecimento que vai permitir você se compreender melhor, entender melhor a maneira como você funciona, entender melhor a maneira como você decide, como você age no mundo e as consequências dessas ações também. Tá bom? Lembrando que tem o meu curso de tarô, gente. Quem quiser fazer parte do curso de tarô, quem quiser estudar tarô comigo, tem um curso online. Tem um link aqui no meu perfil do Instagram. E também tem um grupo no WhatsApp, no Telegram, perdão, para os alunos. Para os alunos entrarem em contato entre si, tirarem dúvidas sobre as cartas, tirarem dúvidas sobre tiragem de tarô, bater papo sobre baralho, sobre oráculo, sobre as outras ferramentas de autoconhecimento. Então, se você quer fazer parte desse grupo, entra no meu curso de tarô, adquire o meu curso de tarô, tá um preço bem promocional por enquanto, e o link tá aqui no perfil, tá bom? É isso, gente, um beijo e até a próxima.